Vamos para o terceiro bloco, terceiro e último bloco, a parte de ministérios. Então vamos começar aqui com uma pergunta bem legal, principalmente para as pessoas que entraram agora, que são novos membros da igreja, que podem não conhecer. Bom, professor Cornélio, pode ser que muitos membros aqui da igreja, principalmente os novos membros, não saibam o que é um GP. Por favor, você pode nos explicar o que é um GP? GP é a abreviatura, né, de grupos pequenos, né? Tá? Grupos pequenos é uma ferramenta que não foi descoberta nos nossos dias, não. Às vezes a gente tem a impressão que é algo novo, né, na vida da igreja. Não, não é. A igreja, em seus primórdios, já no início dela, tá, quando a gente lê lá em Atos capítulo 5, diz que eles se reuniam de casa em casa. Grupos pequenos é essa reunião de pequenos grupos de irmãos de casa em casa. Então, é uma ferramenta que já era utilizada no início da igreja. Eu acredito que ela se perdeu por um período da história e que tem sido redescoberta, né, essa ferramenta. Tá? Então, grupos pequenos é essa reunião, onde eles tinham comunhão, orações, repartiam o pão, né, como nós dissemos recentemente no nosso culto. Tá? Esse é grupos pequenos. Então é uma reunião de grupos pequenos de irmãos, né, Legal. para se edificarem mutuamente. Legal. O grupo pequeno, então, é um local onde os membros se reúnem, né, para uma maior intimidade, né, porque muitas vezes a gente sai do culto, todo mundo tem almoço para fazer. Lá em casa eu também ajudo no almoço, amém, amor? Lá em casa tem almoço para fazer, tem que correr, né? E muitas vezes não dá para a gente ficar um pouquinho aqui conversando. Então os grupos pequenos seriam esse local para gerar maior intimidade, para conversar. Isso. A comunhão ela é fundamental para as nossas vidas, né? Como nós falamos, é onde a mutualidade acaba acontecendo, na comunhão, tá? E o grupo pequeno tem essa importância nisso, né? Legal, então já vou atrelar uma outra pergunta. E como os GPs ou grupos pequenos podem ajudar com o desenvolvimento da igreja? Exatamente, os grupos pequenos, eles solidificam os ensinos. Então aquilo que é pregado, por exemplo, na igreja, aquilo que se ouve numa EBD, os grupos pequenos ajudam a consolidar este ensino. Tá? Os grupos pequenos ajudam na relação entre os membros, nessa comunhão. Fortalece também, então, as relações uns para com os outros, não é? Porque você tem esses encontros mais íntimos, né? É um encontro onde a informalidade reina, por exemplo, né? Então, é muito mais, vamos dizer assim, amoroso o encontro. As pessoas têm a maior oportunidade de se mostrarem, de se revelarem, de se ajudarem, então, dessa forma também mutuamente. Nos grupos pequenos, também se incentiva a oração. Então, se ora também um pelo outro. É um tempo onde alguém pode rasgar o seu coração e saber que aquele grupo vai estar ali com ele, abraçando e orando. Por isso que eu disse, o grupo pequeno então, é uma ferramenta de pastoreio. Ela faz com que o pastoreio se torne real. É muito mais fácil, por meio de um grupo pequeno, por exemplo, alguém perceber que um determinado membro da igreja, uma determinada vida, se distanciou. Porque se ele é parte de um grupo, daqui a pouco o grupo percebe que, poxa, já faz 2 encontros, 3 encontros que ele não vem. O grupo já vai lá visitar, vai abraçar, vai saber o que está acontecendo. A pessoa, então, ela é cuidada de perto. E muitas vezes, na igreja como um todo, nós não conseguimos perceber isso. Às vezes, uma pessoa vai perceber a ausência do outro 4 meses depois. Não é? Não percebe. Então, o grupo pequeno, ele ajuda nesse sentido de pastoreio. Então, agrega muito no pastoreio os grupos pequenos. Por isso, nós queremos, né, trabalhar e implantar, né, grupos pequenos. Legal, bacana.